E aí, empreendedores! Galera, seguinte, um podcast aqui com os meus amigos de anos e anos e anos. Galera, 30 segundinhos, cada um se apresente, beleza? Valendo. Ao mesmo tempo a gente Beleza. vai jogando. Meu nome é Michele, tô há 11 anos no mercado digital, moro na Alemanha e é um prazer estar contigo aqui hoje, Bruno. Parei que esse jogo aqui eu sou competitiva, hein, eu tenho que ganhar. Então, pessoal, eu sou Wesley Banza, eu trabalho no digital há 10 anos, tem 9 anos que eu estou no mercado de e-commerce sem estoque. Morava em Londres até semana passada por 24 anos. Cheguei no Brasil e agora estou basicamente focado no mercado brasileiro, viver essa experiência de morar no Brasil e trabalhar no digital. O mais doido, todo mundo quer sair daqui, vocês estão querendo voltar aqui. O que vocês estão sabendo que a gente não sabe? Quer falar, Wesley? Vou Conta começar por aí. mim, olha só, na minha opinião, tá? Minha pessoal, tá? A Europa, de forma geral, vou falar do Reino Unido, quando eu fui para lá, meu primeiro objetivo era estudar. Estudei, fiz tudo o que eu podia fazer, ganhava esse dinheiro muito bem, porém o custo de vida dos últimos anos ficou muito alto. E eu vejo que na Europa falta aquela fome de fazer dinheiro, entendeu? E aqui no Brasil, eu acho que as pessoas desde que têm uma ambição muito boa, aqui é um lugar que dá para prosperar muito rápido, crescer de forma estratégica, rápida, de certa forma, e eu sinto que as pessoas têm mais fome de vencer, fome de ganhar dinheiro, fome de construir algo que pode durar muitos anos. Então, assim, no meu ponto de vista, tudo que eu pude adquirir na Europa, que foi experiência profissional, experiência de vida, eu consegui, e agora eu acredito que é o momento de viver isso no Brasil. Bruno, eu acho que tu já morou no Canadá também, né? E a gente conversava isso no passado. O Canadá, a Europa, são países que tu vive muito bem, né, as coisas acontecem, todo mundo ganha mais ou menos, hã, o mesmo salário e assim, falta isso de: "Eu quero crescer", as pessoas poucos empreendedores, claro, tem, mas, tu te conectar com pessoas que estão com muita fome de fazer acontecer, de fazer algo grande, sabe, não, eu acho que isso seria o ponto. Eu vejo que, assim, na Europa, falta essa energia de querer fazer algo grande, porque fazendo pouco tu vai conseguir viver muito bem, sabe. Então, eu e o Wesley, a gente sempre falou que faltava isso de sentir isso aqui, que a gente sente quando vem para o Brasil, quando a gente vinha para uma viagem, para um evento e conversava com as pessoas. Nossa, tu volta com uma garra, eu volto, né, tô aqui no Brasil agora nesse momento, volto com uma garra para casa e eu acho que é isso que o Wesley tá vindo buscar e talvez eu depois, né, vamos ver o que vai acontecer aí. E para mim também está mais próximo do mercado que eu trabalho. A gente trabalha no mercado europeu, trabalha no mercado brasileiro, na verdade a gente trabalha em 48 países, né? Porém, eu acredito que está mais próximo do nosso público, que é o público de língua portuguesa. E o nosso maior público é no Brasil. Então, para mim estar aqui perto e entender a dinâmica, um de nós tem que estar aqui para sentir e viver isso. Eu acredito que esse é o ponto principal. Eu não tô acreditando, pra mim é só porque aqui é quentinho e gostosinho, porque, Tá vendo? cara, cá entre nós, Europa é puxado demais aquela friagem. Você tá É. ficando velho? Não, não é Não, não. eu acho que não é nem a friaca, sabe, Bruno? Eu falo que é a falta de sol. Por exemplo, agora a gente tá no momento dessa gravação, daqui a alguns meses é o inverno de novo lá. Aí tu pensa: "Mais um inverno", sabe, mais um inverno. Pra quem não sabe, gente, onde eu moro, 15h30 no inverno é noite e amanhece às 8 da manhã. E chove o tempo todo, tá sempre nublado. Então, assim, nossa, a pra quem não para quem tem ali alguma chance de se sentir depressivo, não vai para lá, sabe. Então a gente vê muitas pessoas infelizes com esse ponto. Então, claro, tem muita coisa boa, mas com certeza, quando eu penso, assim, no sol, nas possibilidades de do não do mercado, perdão, do clima brasileiro, aí fica difícil competir, né. E a pegada de ir para os Estados Unidos? Porque vocês trabalham remoto, certo? Então ninguém Sim. precisa estar pisando aqui. Por que não os Estados Unidos? E aí, Wesley, não sei, eu não parei pra pensar nisso. Não é um país que culturalmente eu tenho afinidade.
eu gosto de passear, mas em termos de afinidade, a minha personalidade ela tá muito mais próximo da cultura europeia, de forma geral, do que da cultura americana, entendeu? Mas assim, eu acredito que esse é o ponto principal. Eu gosto, assim, de todas as vantagens de morar na Europa, né? Eu acredito que tem uma similaridade com o Brasil, sistema de saúde público, aquela questão que ainda existem vantagens positivas muito morar na Europa. Eu tô falando para ninguém não morar na Europa, gente, pelo contrário, eu acredito que todo mundo tem que passar por uma experiência dessa de morar fora no Brasil um dia, ou passar pelo menos uma temporada, para entender culturalmente como que funciona aquele lugar, entender essa mistura, né, de várias culturas ao mesmo tempo. A gente tem isso no Brasil, mas a gente tem muito mais próximo. É muito comum você sentar numa mesa onde que os seus amigos, 80% são tudo de outros países, entendeu? E aquela minoria seria Legal. britânico. Então, para mim, em termos de afinidade, eu que conheço 78 países, eu acredito que eu sinto mais próximo daquilo que eu gosto. Se eu fosse escolher voltar para algum lugar, seria de novo para a Europa. Mas nesse momento eu vim morar no Brasil, com certeza, e entender essa dinâmica de viver no Brasil. Eu saí com 16 anos, então não tenho nenhuma experiência profissional vivendo aqui. A minha experiência profissional é morando fora do Brasil. Então, eu quero entender custo de vida, estar próximo da minha mãe e do meu pai, que estão. Minha mãe ela já está 70 a mais, né? Passar essa oportunidade de viver próximo deles. Não é tão próximo, mas é próximo, é 4 horas de distância. Ah, isso é um ponto que eu ia trazer, né, a família. Família é um ponto que também pega muito, né, quando tu pensa: "Tá, vou para os Estados Unidos", mas também eu já moro há 12 anos fora, e quando tu mora tanto tempo fora, realmente começa a pegar, tu começa a ver os teus sobrinhos crescendo, os teus pais envelhecendo, e tu começa a pensar, sabe, até quando, né. Hoje em dia, Bruno, eu venho para o Brasil muito frequentemente, né, É, né, um muito. negócio doido, ela: "Tô aqui", daí vai pra casa mulher, tipo, só só fica aqui. Alguém me falou, né: "Nossa, Michele, tu vê mais a tua família que tá a 12.000 quilômetros de distância do que eu que moro a 2 horas dos meus pais", né. Mas isso é algo que depois de muitos anos eu conquistei, né, Bruno, esse na verdade era um sonho meu, sabe. De Acaba sendo um privilégio nosso, porque quando eu olho para trás e vejo essa que a Michelle fala, é um privilégio mesmo, porque eu vejo brasileiros, a gente trabalha muito forte com a comunidade brasileira fora do Brasil, a gente às vezes faz umas perguntas no nosso bate-papo, o pessoal tá 6, 7 anos, 8 anos sem ver a família, eu acho que isso é eu falo que é um mérito, né, uma conquista nossa, entendeu? eu fico super feliz com ter conquistado isso, isso era um dos objetivos que eu tinha quando eu entrei no digital, sabe, Bruno, era eu ter flexibilidade, e eu sempre falava: "Eu quero ir para o Brasil quantas vezes eu quiser". Tipo, se for a trabalho ou para visitar minha família, e hoje, mais ou menos, eu viajo a cada 2, 3 meses para cá, e as pessoas às vezes falam: "Nossa, mas tu tá toda hora no Brasil, como isso é possível, né?". Então, é a flexibilidade da internet, do marketing digital, e aliado aos resultados que tu vai fazendo, né, então é muito bacana, mas claro, morar tem um diferencial, né, que daí que é o Wesley tá fazendo esse caminho, né, que mesmo vindo bastante vezes por ano, morar é diferente. Tu que já morou fora, né, Bruno, tu sabe que a gente conversou muito disso. Eu me lembro quando tu fez a transição do Canadá pra cá. Ô Bruno, tem uma influência um pouquinho sua, já conversei contigo sobre essa história de Brasil, você falava muito comigo: "Tem que morar no Brasil, tem que morar no Brasil e tem que morar no Brasil". Eu acho muito importante os 2 sócios estar muito alinhado. Eu acredito que eu e a Michelle estamos numa fase tão positiva como sócios, que a gente fez como uma grande oportunidade, cada um tá vivendo porque eu não entendia nem muito bem o custo de vida do Brasil direito, tipo assim, de viver, verdade, sabe. A gente vende, projetos, consultorias e tudo isso, eu preciso entender quantos que vale um real mesmo ao pé da letra, entendeu? Porque como de férias é luxo, né, como falou. Cara, mas você sentiu diferença de custo de vida? No Brasil, muito. Olha, gente, no momento eu tô morando em Vitória, e Vitória é quando se fala de capital, de imóveis, tudo, é a capital mais cara do Brasil, né? Segundo os dados que eu li recentemente. E eu vim com a ideia que eu achava que era bem mais barato do que eu Não imaginava. é, né? Não, não é. É o mesmo custo de vida morar aqui ou morar no exterior. É um custo de vida muito alto, há uma demanda, mas isso Se tu cria quer viver bem, fome. claro, né, Ah, gente, a gente tá ó, falando a gente tá falando do nível, o que eu acho que é um diferencial aqui, que é a questão do serviço, né. Serviços,
quando a gente fala de Estados Unidos, Canadá, Europa, para você ter uma babá, uma auxiliar, etcétera, em casa é super complicado, né. Então ainda os serviços ainda ganha. Mas fora isso eu também tenho uma impressão que o custo é praticamente o mesmo, E às sabe. vezes eu me recuso a pagar uns preços que eu acho absurdo. Isso é um absurdo de pagar, porque na Europa a gente tá acostumado com uma porcentagem do que você ganha, você tem uma noção meio que real, entendeu? Porém, eu acredito que isso dá mais fome de fazer as coisas dar certo, dá mais vontade de fazer acontecer, entendeu? Um Ah, negócio que era legal, voltando ainda esse assunto de viagem, vocês foram pra China, certo? Fomos bom, agora há poucos meses atrás. E aí, pra quê, gente? O que a China trouxe pra vocês? Não, primeiro, de onde saiu isso? Porque é uma viagem super cara, é um investimento altíssimo, né, uma sim. coisa assim que você olha e fala assim: "Meu, não é férias, que você não tá pegando uma praia, Pior que nós não tivemos férias a viagem mesmo. é trabalho", tipo, é um negócio que primeiro, pra que ir pra China? Por que você acha que todo mundo deve ir ou não deve ir? Posso começar, Wesley? Na verdade, a minha história com a China, ela é bem antiga, Bruno. Não sei se a galera sabe, quem tá assistindo aí o podcast já me conhecia, o meu lado empreendedor começou com empresas chinesas, porque eu fazia tráfego para a gente está jogando aqui para jogos de celular de empresas chinesas. E a primeira vez que eu fui pra China foi há mais de 13 anos atrás, e fiquei 40 dias em Shanghai, trabalhando para um dos meus clientes. Então eu tinha uma agência de marketing e fazia marketing principalmente para, desenvolvedores de jogos de celular chinês para o mercado brasileiro, que eu falava português e tal. Então, conheci a China naquela época. E, já na época já me chamava muito a atenção o desenvolvimento do do país em si, né, tu já via que estava muito à frente, etcétera. Mas agora, 13 anos depois, é assim, surreal, a China está em 2050. A gente Mas falou o isso. quê? Tipo, olhando assim parece um exagero. O que que eles têm? O carro voa lá? O que tá acontecendo? Não, tipo, como é que pode estar? É que, por exemplo, as cidades, né, elas estão por exemplo, se tu vê Shanghai, parece uma outra cidade. Pensa assim, a gente está em São Paulo, pensa São Paulo totalmente reconstruída, até eu falei para o Wesley: "Wesley, tá muito verde". Eles construíram Isso. parques gigantes. E aí o pessoal é que é normal, sabe, não é assim que, ai, tem carros voadores, mas tu vê que a tecnologia tá integrada. Então tu vê a galera pagando Com a mão com já? a Tá mão, bom. Colocaram o entendeu. chip na mão? Não, não, calma. Já chegou com a nossa cabeça, né? O fim do mundo quando colocar o negócio na mão? Então, tipo, é através do WeChat, que é um aplicativo que tá tudo integrado, daí tu cadastra lá a tua mão, e aí se tu esquecer o celular, tu chega nos lugares e a gente tá pagando pelo celular, né, eles já estão um passo à frente, tá pagando com a mão. Aí tu já vê, realmente, vários carros na rua dirigindo sozinho, então Uber, você é atendido por robôs nos hotéis, eles fazem o teu check-in, eles trazem pra ti, são garçons. Então, assim, tu vê coisas que aqui a gente ainda tá falando: "Será que no futuro vai ser assim?". Lá já é, né, então tudo eles usam aplicativo pelo celular. Uma coisa que eu achei bem interessante, né, a gente chegou na estação de trem, e aí a gente, meros aqui, né, mortais do mundo ocidental, mostrando o passaporte. Eles tinham um QR Code que integra tudo, entendeu. Então já entrega tudo é por QR Code, tudo é digital. Entendeu? Só que tá muito integrado com tudo, então isso que me chamou a atenção. E aí, isso que eu falei, né, tipo, a evolução não só do digital, quanto da sociedade, assim. Você vê que eles estão mais educados, que as coisas estão Educado.
Muita Não é mais. preconceitaço, mas quando eu morava no Canadá era puxado, hein. Era, eu Levava sei. umas porrada dos caras, você tá na fila quietinho, veio pá, Não, a cultura assim, o meu ponto de vista da China, que me impressionou bastante, e para quem foi 5 anos depois, né, eu fui em 2019, na verdade 6 anos depois, 2019, e, cara, ó, a primeira impressão que eu tive, as pessoas estavam muito no celular, tipo, com a cara grudada, tinha gente até ajudando eles a atravessar a pista. Porque se você observar, que a primeira coisa que chega na China, você tem que instalar, os aplicativos para você pagar com o celular. Ninguém aceitar dinheiro ou cartão ocidental, quando fala cartão, não funciona. é o Dinheiro é WeChat, né. mero lugares que O aceitam. WeChat e E o o Alipay, Alipay, né. e o Alipay. O Alipay. Então foi a primeira questão que você tem que fazer, então eles pagam tudo pelo celular e tudo celular é tudo. Dessa vez eu tive eu até perguntei, tentei entender o porquê, as pessoas pararam de ficar o tempo inteiro no celular. Tivemos amigos que vieram, que conhecemos a viagem, que vieram, tipo, de Japão e Coreia, falaram que Japão e Coreia ainda tá assim. Então teve uma pequena mudança, assim, eu vi as Você tá pessoas dizendo que é na mesa, tipo, as pessoas conversando, onde? da rua, eles caminhavam na rua com o Eles celular o tempo caminhavam na inteiro. rua, assim, tanto que tinha umas placas da última vez que eu fui no passado, tipo assim: "Olhe pra frente, não para o seu celular". Dessa vez não, assim, eu acho que eles continuam com o uso do celular bastante e tal, mas chegou um ponto que eu tenho percebido que as pessoas estão mais prestando atenção no que tá acontecendo. Ou é no óculos, que eles estão enxergando o celular no óculos? Pode ser. Pode ser, pode ser. Então, E as pessoas também, o comportamento, então tu vê que teve uma evolução da educação, né. E aí respondendo a outra parte da pergunta, anda tendo um movimento bastante no mercado de fazer essas excursões para ir para a China, para visitar empresas, para visitar as fábricas, para se conectar com o futuro, na minha opinião, entendeu. Então, como a gente está no mercado de e-commerce sem estoque, para a gente foi muito interessante, a gente fez uma excursão mais focada para esse mercado de e-commerce sem estoque, todos que estavam, eram 27 pessoas, também estavam inseridos nesse mercado de e-commerce sem estoque. E foi bem interessante, daí um ponto que eu trago, assim, que eu fiquei assim, é que eles realmente trabalham, assim, muito focado. Né, então tanto que num escritório que a gente foi, tem um momento de pausa. Enquanto a gente estava visitando, estava todo mundo quieto, trabalhando, tudo, dali a pouco deu estava todo mundo falando, todo mundo era pausa. Aí todo mundo fala, aí todo mundo usa o celular. e eles levam, tipo assim, esse é um momento de descanso bem interessante. Eles comem muito na mesa, isso é fato, tal, levam-se muito na mesa, mas a cadeirinha vira um lugar de deitar para descansar, descansar a mente. Mas uma coisa que eu vou falar para vocês que me deixou impressionado, dessa vez eu fui pra China, mas eu não tinha vivido a experiência de integração com eles. A gente tem um momento de integração, Brasil e China. Eu nunca recebi tanto abraço. Toda hora queriam tirar foto, abraço, Era aquele tipo era povo Natal, tipo caloroso. Não é curiosidade, porque a cidade que a gente foi, por mais que uma cidade muito nova e muito grande, era uma cidade que eles têm poucos contatos com os ocidentais, eles tinham curiosidade. Era interior, 12 milhões de Michelle, com o habitantes, cabelo Bruno. dela ficou muito popular, você porque falou aham, tiraram porque foto com vocês? muito, ela foi mais popular lá. E assim, o que que acontece? Então, foi o primeiro contato de muitos deles com gente, com assim, É outra ocidentais, né. raça, é outra Então assim, nós ganhamos flores, foi, assim, uma experiência muito legal, tanto pra gente quanto pra eles, entendeu. E a gente, tem a barreira da comunicação muito grande, já vou falar pra vocês, assim, que na China tem uma É, barreira de comunicação muito grande, porém eles usam aplicativos que traduzem simultaneamente no celular. Perde um pouco o momento, acredito que perde um pouquinho sim, porém eu saí com uns 10 contatos que eu falo até hoje, de culturalmente, e as conversas deles são sempre focadas esporte, educação, conhecimento, é muito legal, assim, as conversas que eu troquei foi bem na época que o rapaz que joga tênis de mesa tinha ganhado o campeonato contra os chineses, então foi bem na semana, e estava muito em alta na China, porque meio que feriu um pouquinho o ego, eles ficaram muito felizes que ganhou, tal, mas assim, aquilo era um esporte muito forte na China. Então, assim, os assuntos são bem interessantes. Então, culturalmente falando, assim, eu achei que a China, investimento em educação, tudo isso, todos eles tinham tá se faculdades, pagando, né, Wesley, tá se todos eles pagando. tinham todos eles tinham faculdades. A China está preparando um país para daqui 100 anos, né, isso foi muito falado na viagem, Eu tô entendeu. quase voltei comunista, Bruno. mas como é que eles não falam inglês? Eu acho que é difícil para eles. Na Posso verdade posso falar esse assunto? pode, Eu conversei explica. com as nossas guias, né, de tradução. O governo você não pode escolher, todo mundo tem que aprender uma segunda língua, assim, eu tinha que estar falando da minha visão meio
micro daquilo que eu tive experiência ali. Então, assim, ela falou assim que quando você tá ali na faculdade, quem escolhe a sua língua é o próprio governo, entendeu? Para ter uma mistura de várias pessoas, vários tradutores de outras línguas. E assim, Mas sem afinidade, tipo, é sem meio que sem tipo, intimidade, se aham. jogarem um alemão lá, lascou, É tipo assim, eu tô isso? falando do meu ponto de vista que eu perguntei, né, um ponto eles eu quero escolher línguas. No mercado precisa de a comunidade brasileira, né, muito desse tem vi com caso de questões várias questões com o mercado brasileiro muito forte. E aí, as línguas são escolhidas de acordo, precisa de mais falante de português, aí vai pra falante de português, Daí o precisa de cara mais chega: "Não, preciso do turco". Ah, Não, claro, tu pode daí privado, que nem aqui, o inglês é obrigatório, né, mas isso é é isso que é na escola, é escolhido. Então, por exemplo, a nossa guia, ela falava português, porque para ela foi escolhido aprender português pelas oportunidades de negócios Brasil-China. Então, assim, não é todo mundo aprender inglês, tem outras línguas que também são importantes, mas claro, se no privado tu quiser fazer uma escola de inglês, tem de italiano, tem de francês, então é só essa a diferença, entendeu? Não é só inglês que interessa. e o próprio governo chinês mandou ela para o Brasil por 2 anos para estudar na USP, cara, é uma assim. coisa muito racional, né, E a tipo, É. e ela isso culturalmente ela é muito brasileira. Impressionante, a paixão dela pelo Brasil é uma coisa, assim, eu absurda. acho que a Arábia Saudita também é assim, eles mandam as pessoas É, lá. não, eu não sei, mas é o que tu falou, é inteligente, né, cara? É Eu inteligente, não, por que todo mundo tem que falar só inglês a mais, se o mundo precisa de outras idiomas também. Então, isso foi É super muito interessante. organizada, eu Muito achei, tipo assim, organizado, muito muito organizada a organizado, China. muito organizado. Assim, tem um volume de pessoas absurdo, entendeu? Isso não é fato, assim, entendeu? Mas assim, é muito mais bem vocês estruturado. andaram de ônibus, essas coisas? De trem, muito de trem e avião. Então, assim, as estações são, assim, aeroportos do Brasil é uma coisa absurda, sabe. As É estações de trem, monumentais, sim, os assim. aeroportos do Brasil. Não, Aham. é algo monumental, assim, então a estrutura foi para dar é para dar certo aquele volume de pessoas, tudo é pensado no grande volume e na massa. E assim, é um ponto de vista muito interessante. E a China, assim, é uma revolução, que eu falo assim, quando se fala de educação, infraestrutura, de eles são muito eficientes em tudo, assim, a eficiência chine a pontualidade deles, porque nós brasileiros, né, sempre tinha um que atrasava pra alguma coisa, atrasava pra outra coisa, aí eles não, eles pensam tudo em pontualidade, eficiência, velocidade, não perder tempo, entendeu? E tudo muito bem separado, as coisas, é muito claro, entendeu? É muito claro. A barreira da língua é assim, tem muito inglês nas placas, tudo isso, mas na hora de pedir informação você vai ter que ter você vai ter que ter chinês, entendeu? Se Sim. você dá para um taxista: "Eu quero ir pra tal lugar", eles não vão conseguir ler. Então, a nossa própria guia imprimia, ah, o nome do lugar. E os aplicativos, gente, é tudo em inglês, então é muito fácil. Então você tem a gente usa muito Uber na Europa, né, tem os Ubers parecidos, os aplicativos deles locais, entendeu? Então é tudo muito fácil, Mas você entendeu? não dá pra ir sozinho. Tá, Eu fui sozinha ano sozinho. passado, isso há anos atrás, mas é que eu sou fora da curva, eu sei que eu gosto Tá, de me tá, aventurar, mas dá. tá. Assim, tu tem que saber que tu vai passar uns perrenguezinho, vai comer umas coisas que tu não sabe o que que é, Mas a vai ter que gente fazer é. vai ter que fazer muita mímica, mas dá. Mas agora, Bruno, um ponto importante, eu acho que tem muito empreendedor nos assistindo, né. E assim, se tu me perguntar uma lição que eu voltei da China, e eu conversando com os colegas de excursão, cara, eles não esperam para testar, entendeu? Eles são rápidos, tanto que uma hora eu perguntei lá: "Ai, dá para fazer isso?". No outro dia eu já tinha uma resposta no WhatsApp, eles já estavam se movimentando para fazer aquilo, então e aí o guia estava nos explicando, né, é uma característica muito deles. Tipo assim: "Vamos fazer". Tipo, tem oportunidade de negócio, vamos fazer. É muito rápido, então eles não esperam, entendeu? Tipo, teve a ideia, vamos colocar em prática, é pra agora, não fica assim só no falar, sabe? Eu acho que nós, a gente brasileiro, às vezes fica muito no campo da ideia e eles são executores, Executores, essa é a total. palavra. Eles são executores, cara. Vamos fazer, vamos começar, depois a gente vai arrumando, e é isso, sabe? Não, É muito legal.
em um ponto de vista, que a gente como a gente mora fora, então a gente conhece culturalmente vários outros países, a visão que a gente tinha da China não era uma visão, assim, é muito estereotipada, assim, principalmente aqui no Brasil, muito enviesada por uma visão que não, as pessoas ele chegou lá e falou assim: "Meu Deus, eu não acreditava que a China era essa, eu volto". As pessoas falam assim, eu não sei te explicar, essa a gente não tem essa visão, a gente vive em um mundo que as pessoas não têm noção como que é a China. A China tá realmente por exemplo, a gente, estando lá, estávamos conversando, eles têm o primeiro hospital totalmente operado por IA. Você imaginou o que que é isso? O erro médico é muito mais baixo. Assim, o humano não tem chance de errar muito. E assim, a inteligência artificial, ela tem os seus benefícios, tipo, a uma certa, tipo assim, uma resistência, só que é uma resistência hoje em dia, quando você vê a China, eles põem pra fazer acontecer. Eles põem pra fazer Mas isso acontecer. aí não você não voltou com medo? Porque vamos pensar agora, a inteligência Nem um artificial pouco. deixa eu pôr medo então. A gente tem inteligência artificial, o que que separa o Brasil de ser tão bom de fazer negócio aqui? A nossa língua e a nossa complexidade. Inteligência artificial não tem mais barreira de língua. Não tem. Então como é que vai ser esse mundo Investimento, eu acho que é o ponto principal. Eu acho que no Brasil, assim, é o que eu acredito, tá? Na China, é muito fácil o de um projeto bom ter investimento, para se criar um projeto maior. Uma coisa que eu vou falar para você bem legal que é da China. Por exemplo, são empresas chinesas, se você tem uma empresa no Brasil e você criar um galpão, gigante para alugar. Se você tem uma empresa com vínculo na China, uma empresa chinesa tem vínculo com aquele galpão que eles entendem que vai ter benefício para aquela empresa chinesa, claro, tem questão de acionista, tudo isso, a China paga 2 anos de aluguel. Então há muitos investimentos para crescer as empresas de formas, assim, como pequena, grande, de forma muito rápida, a velocidade é tudo. Eu acredito que no Brasil, há uma barreira de entender que certos tipos de projeto pode captar investimento, porque o empreendedor como, fala Wesley, pensa numa ideia incrível. Até eu entender quem é o maior desenvolvedor, esse desenvolvedor vai me enrolar para entregar ou não, tudo aqui é um processo muito de dar atraso, assim, sabe, de não pensar: "Vou executar, vou fazer e vou testar". E lá não, é feita, testada, é jogado na mesa, essa velocidade, essa captação de investimento, esse acreditar: você é uma pessoa que tem um projeto que pode ser muito legal". Isso é exposto de certa forma que você consegue captar investimento muito rápido, entendeu? Para você abrir. E eu vejo que no Brasil, para dar certo, vai dar certo, eu acredito que o Brasil tem essa velocidade, mas, o chinês ele consegue entender uma ideia americana, uma ideia brasileira, ele consegue duplicar essa ideia muito rápida, e até melhorar ela, entendeu? A gente é muito bom de criar ideia, eles são muito bom de pegar algo e melhorar, entendeu? Acho que é isso que acontece. E a inteligência artificial no Brasil, a meu ponto de vista é isso, entendeu? Ainda, a partir do momento que for olhado com os olhos de: poxa, vão criar algo disruptivo para deixar um legado no mercado ou até para crescer financeiramente, depende for, vai expandir o mercado muito maior. Esse é meu ponto de vista, tá, que eu tive a minha impressão. Não sei se eu tô certo ou errado, mas é o que eu acredito. É difícil, acho que esse futuro da inteligência artificial, cada teórico tem uma projeção, etcétera. Com certeza a China está investindo forte desde a escola, né, que eu acho que é o que o Brasil está atrasando, né. Desde já está colocando ali para as crianças e tal. O que que isso vai nos impactar. Eu não tenho medo, né, Bruno, eu sou empresária, então já nasci sem medo, né, eu acredito, porque o que a gente passa, né, nessa jornada, então hoje em dia eu já desenvolvi anti-medo, né, então eu acredito que tem que acompanhar o que está acontecendo. Acompanhar com olhos de oportunidade, né, para a gente estava conversando isso antes do podcast, né, para onde o mercado está indo, as coisas estão mudando muito rápido. Então, ir para a China é só ali, joga na tua cara que a mudança já é real, já tá acontecendo, então que tu tens que olhar aqui nesse mercado e começar a se preparar, né. Então, por exemplo, eu acredito muito, daí uma ideia minha, que as pessoas vão ter vantagem competitiva no mercado se elas entenderem usar a inteligência artificial de forma estratégica e entender de vendas na internet, ter o mínimo de espírito empreendedor.
O Walter Longo, que ele é uma pessoa que está à frente da inovação, que estuda inovação, ele falou outro dia que o empreendedorismo que provavelmente vai salvar o futuro das pessoas com a IA. Então, assim, eu acredito que nesse momento, nesse momento que nós estamos, qualquer um deveria começar a entender sobre marketing digital, sobre inteligência artificial, sobre vendas na internet, e-commerce, qualquer que for, para já ter essa vantagem competitiva para o futuro. E vocês aí, quando sempre que a gente vê fala e-commerce China, é live commerce. Vocês tiveram alguma imersão em live commerce? Vocês viram alguma coisa diferente? O que é o live commerce? Pode ir lá, Michele, começa completo. Eu posso explicar. Na China tem shoppings já, que foram construídos apenas para live commerce. E por que que tem os shoppings? "Ah, então por que que eles não fazem de casa?" Porque eles perceberam que quando o live commerce acontece de uma loja, né, de um lugar que parece uma loja, se vende mais. O que que é que acontece na China, Bruno? Na China, as pessoas só compram praticamente por marketplaces. Eles têm o TikTok, não se chama TikTok, eu não me lembro, não vou me lembrar o nome agora, e tem muitos outros competidores que também são marketplaces. E lá, nem grandes marcas já investem em loja virtual. Então tudo acontece no marketplace. E a live commerce, se posicionou como um canal de vendas muito interessante. Então é um pouco diferente, assim, do que você espera pra galera que tá aqui no Brasil. Eu achei super robotizado. Eles, é muito rápido, ela fica mostrando o produto, por exemplo: "Ah, esse controle aqui tem essas características, tã-tã-tã", e o pessoal fica comentando, "nã-nã, nã-nã". Em uns minutos ela mostra, daí mostra o outro, e a pessoa fica parada, assim, não é o nosso perfil do brasileiro. E só com aquele fundo ali, e é 24/7, 24/7. Só que eles explicaram pra gente, né, que aquilo ali é o canal de venda que mais vende. Eu, assim, tem um ponto de vista, Michele, trazendo isso, porque culturalmente a gente desconhece o comportamento deles. Eu acho que se colocar uma pessoa totalmente extrovertida brasileira ver, é diferente. Eu acredito que no mercado brasileiro, eu acredito que o live commerce ele eu falo a galinha dos ovos de ouro. Eu acredito assim muito fielmente. Eu já tenho falado isso com o Michele já tem uns 2, 3 anos. E a partir do momento que a gente entender a dinâmica do mercado brasileiro, como que funciona, qual o tipo de personalidade que a gente vai poder trabalhar em cima de nós brasileiros, como que eu vou vender, o que que eu vou vender. Por isso que a Michelle falou que vendas é muito importante, acho que vendas é algo que a IA pode automatizar, porém ela não vai tirar, entendeu? Assim, pode automatizar vários processos, mas a humanização da venda, ela traz uma conversão muito maior, eu fiz isso na prática recentemente de forma, assim, mais robusta. E a questão do live commerce, a pessoa ter aquele pequeno é o próximo, é o valor de taste, né, provar aquilo, é a chance de você provar algo, mostrar na prática como que funciona, porque numa foto retinha, vamos falar assim, uma foto só que tem só plana, né, vamos tentar falar assim: "Gente, ó, eu morava na Inglaterra há 24 anos, então as palavras vão sumir". Ali você tá vendo de forma meio que quase que 3D, a pessoa rodando, mostrando, usando, e isso traz uma proximidade com o público muito maior. Porque eu mesmo sempre quando eu vou comprar um produto, a primeira coisa que eu vou pesquisar é vídeo no YouTube. Ou das próprias avaliações daquele produto, eu quero ver o vídeo. Cheguei no Brasil, decisão de comprar coisas, móveis, eletrodoméstico, eu sempre vejo o vídeo, antes de qualquer coisa, porque me dá uma noção maior do que eu vou comprar, em termos de tamanho, em termos como que é, em termos de cor, e a live commerce ela traz essa chance de você mostrar e explorar o produto de forma mais profunda. E querendo ou não, quando a gente fala de o GC, né, que é a parte de mostrar o produto através de uma avaliação do cliente, do ponto de vista do cliente, a Live Commerce te dá essa avaliação para fazer centenas de produtos ao mesmo tempo. Então, mostrar produto igual a gente falou, é muito novo no Brasil, tem gente fazendo, porém, entender como que vai funcionar é tão importante quanto fazer acontecer, porque é só testando. Eu acredito que o Live Commerce a gente vai aprender várias formas, cada um vai ter seu jeito de fazer, mas existe um padrão que a gente vai ter que seguir de certa forma, entendeu? E igual a gente fala, é criar estruturas de venda para convencer, vai ser escassez, quais são os gatilhos, estudar a forma de comunicação, ser preciso na forma de falar, ter velocidade de apresentar o produto ou não, isso é questão do brasileiro, entendeu? Acho que culturalmente a gente vai nessa dinâmica. E
os marketplaces, a Michelle falou de marketplace, né? Gente, grandes lojas. A gente visitou uma empresa que vendia 2 bilhões da moeda local chinesa. E assim, 88, 80, 90% vem tudo de marketplace. E é um movimento que eu vejo que o Brasil está indo, de certa forma, né? Depois que grandes plataformas como Shopee, Mercado Livre, que já estava aqui, até pela velocidade de entrega. E para passar um pouco mais de credibilidade, as pessoas têm indo para esses marketplaces para comprar. E eu vejo pela minha mãe, por exemplo, lá em vários grupos de achadinhos. Minha mãe, até o carteiro sabe, assim, tudo que ela compra lá. E eu tô falando de uma de 70 a mais, né? E porque ela sente segurança de comprar, entendeu? Ela sente muita segurança de comprar em marketplace. E eu vejo que a China, por exemplo, ela dita algumas regras de mercado que se adaptam no mercado local. E live commerce não é novo. Mas, assim, é um mercado bem inexplorado no Brasil, muito inexplorado, que pode trazer resultados extraordinários. Teve alguma coisa nessa viagem que vocês falaram assim: "Não, espera aí, valeu a pena por causa disso, isso aqui já pagou a minha viagem"? Vocês tiveram esse momento "ahá", teve alguma coisa que chamou a atenção? Deixa eu pensar, assim, ai, alguma coisa A que gente não voltou ma com 3 palavras importantes, né. é, a palavra velocidade, sabe, eu acredito que, assim, isso foi algo que a gente falou, que ficou muito claro pra gente, que eles são muito ágeis, e isso eu acredito que a gente tá num momento, principalmente quem trabalha no digital, que a gente tem que ser rápido, tá mudando, então isso ficou muito evidente pra mim. Eu vou continuar pensando, Bruno, eu não sei, assim, essa foi uma Eu vou pergunta, deixa eu ver se o Wesley tem, mas, assim, um momento, ahá, eu vou continuar pensando aqui. eu vou falar da China em si, jogar bem assim. A gente trabalha no mercado há muitos anos, né, eu tinha uma noção do que era qualidade chinesa. Mas eu não tinha noção o tanto que eles é muito mais restrito do que a gente imagina. A China, daquelas bugigangazinhas, ela não existe tanto quanto eu acho que tá vindo muito de outros países, mas assim, um produto, gente, ele até a forma de teste, a gente foi numa um lugar que testa produto, ele tem que passar um teste da Anvisa, da União Europeia, dos Estados Unidos, um produto, imagina que tô falando da Anvisa, ele tem que passar por várias certificações, o plástico é testado, o tecido é É, testado, o cada país é brinquedo é diferente. testado, é tudo testado. A gente julga pela uma visão chinesa de 10 anos. Gente, em 5 anos que eu tive lá, a China mudou completamente. Várias coisas que eu vi nítido, assim. Eu tô falando de, você tá falando daquela visão de anos atrás, as lojas de 99, entendeu? Essa daí, meio que tá, é uma A China gente que tá mu completamente diferente. Cosméticos, tudo assim. Eu as pessoas têm que entender que a China, ela tem várias qualidades, mas quando você está falando de qualidade hoje em dia, eles são muito focados nessa questão de entregar o que há de melhor e de alta qualidade. Isso ficou muito evidente recentemente, né, com as taxações, que a maioria dessas empresas fabricam lá, e eles escondiam esse fato de ser fabricado lá. Eles entregam muita qualidade. E a gente, você vai depende também do que você vai pagar, mas eu tô falando que eu vi de forma prática como que funciona. E às vezes a gente não tinha essa noção. Eu comprei muito produto, igual a falar de PET, tudo isso falava que era plástico atóxico, tinha selo de não sei lá, mas depois quando eu vi como que são testados esses produtos, é absurdamente, é uma coisa é muito rigoroso. E a tecnologia de teste dessas máquinas para uma empresa no Brasil fazer, eu acho que é muito caro. Entendeu? Eu tô falando da China, onde que é absurda, é absurdo. Era uma fábrica gigante, cada sala era pensada de um tipo de projeto. Uma vai testar a mola do carro, passando em milhões de quebra-molas, ele está passando, vamos falar assim, testando, batendo, 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 batendo. Então, assim, é rigorosíssimo. E esses selos, né, essa empresa ela testava de várias fábricas. Eu vi, assim, não posso falar muitas fábricas lá, né, porque a gente foi pedindo confidencialidade, a gente assinou um artigo, mas eu vi várias grandes fábricas do mundo inteiro testando o produto lá. E assim, isso é muito interessante pra você ter uma certificação. E gente, China, quando você está falando de você certificar ou fazer algo, você não consegue comprar essas certificações. É realmente é controladíssimo, entendeu? Então, assim, isso eu fiquei muito impressionado. Então, a visão de passado que eu tinha, assim, vamos criar uma marca e pedir para fabricar na China. Hoje eu quero mesmo fabricar na China, entendeu? Se fosse criar uma marca mesmo de alguma coisa de alta qualidade, pode com certeza ir para a China que você consegue ter
tá nos A limites, qualidade que tu sabe. quiser, na verdade, né. Morando na Europa, isso já fica bem evidente. Eu acho que o Brasil ainda tem um mercado interno muito forte, sabe, Bruno. Mas na Europa, tudo é fabricado na China. Tu entra no supermercado, assim, tirando comes e, hã, perecíveis, né, tudo é fabricado na China. E cada vez mais a qualidade tá melhorando, entendeu. Então, eu acredito que se alguém tá procurando fazer uma marca, tudo, isso de: "Ah, fabricado na China não é boa qualidade", já não existe mais. Então é um ponto bem importante que o Wesley trouxe. É mais uma das visões que são vendidas, né. Então assim, na mesmo no mesmo lugar que a gente foi ver esse lugar de teste, eram testada peças da Tesla e peças da BYD. Então, a gente está falando, né, do mesmo tipo de qualidade, né. Então, acho que isso já passou. Claro que o que se é bom ou não é, né, porque o mercado aqui interno, tem essa questão que daí tem que competir, mas o mundo está globalizado, né. Hoje em dia meus alunos conseguem vender do Brasil pra Europa. Então tu consegue comprar produtos da China para o mercado local. Então, eu acho que a gente tem que entender que a gente está num mundo globalizado nesse momento, e que a competição vem da China, da Europa, dos Estados Unidos e vice-versa. Não, esse mercado é um mercado muito assim, a gente trabalha no mercado e tem entender isso a fundo foi muito importante, entendeu. E a gente gosta no momento correto de entender um pouco essa questão de qualidade da China. E outro ponto também que eu vi que a Michelle falou sobre velocidade, né, não só velocidade, a eficiência, criar tecnologias que ajudam você ter vender mais, ter mais resultado, adaptar sua inteligência artificial, né, desde que a inteligência artificial, se ela vier de uma forma que ela pode trazer mais velocidade e trazer mais resultado, por que não? Por que não? Eu acho que você pode, trabalhar o mercado brasileiro tem que inovar ainda bastante nessa parte. O mercado brasileiro está dando um salto quântico absurdo. Mas a partir do momento que inovar e trazer isso para dentro de uma empresa de forma muito bem pensada, você pode expandir, contratar mais pessoas, crescer com mais, expandir para novos mercados. Sem inteligência artificial, eu acredito que as empresas vão ficar, não vai existir, é Eu fato. lembro que vocês tinha acho que faz uns, sei lá, uns 3 anos atrás, vocês tinham aquele tapete para cachorro. Não, não, era o tapete acho que tá falando do Pise Limpe, não era? Isso. Que era pra casa, que era limpava de um lado e secava do outro na época da pandemia. Vocês fabricavam ele aqui no Brasil? Era fabricado no Brasil. Que foi o que que aconteceu, Bruno? Na época da pandemia, a gente teve que se reinventar muito rápido, porque o que que aconteceu? De uma hora para outra, todos os nossos negócios não existiam mais, entendeu? Porque a China fechou lá com as portas, né. E aí a gente se viu sem loja, que as nossas lojas todas faziam China, Brasil, e sem alunos, porque a gente vendia curso, e aí tu conhece empreendedorismo, é por isso que eu falei que eu não tenho mais medo hoje, porque, cara, tem que parar, sentar e o que que a gente vai fazer? E aí foi que a gente conheceu, através de uma outra pessoa, esse desenvolvedor de barco, ele fazia chão de barcos. E e aí a gente começou a trabalhar aquele produto. E aí, não sei se, quer entrar nesse assunto ou não, mas já falando, né, o que que e ainda é um gargalo do Brasil, até o momento, que é isso que a gente tá falando, fornecedor. Então, tipo, por que que talvez a China tenha uma vantagem competitiva ainda tão forte até hoje? O fornecedor brasileiro, ele não entendeu que ele pode ter um exército de pessoas vendendo para ele. Na época desse produto, Bruno, o fornecedor, a gente acabou terminando o projeto depois de vender milhões, porque o fornecedor ele não entendia que, a gente vendia o produto por 4 vezes o valor que comprava dele. A gente era vendedor exclusivo. E aí ele começou a cobrar da gente: "Tá, mas vocês estão ganhando muito mais que eu, o que que tá acontecendo? Vocês estão vendendo vocês com" não me lembro quanto é que era na época, mas "vocês estão comprando por 50 e vendendo por 200.
a gente abria as planilhas de Facebook Ads, mostrava. E, cara, chegou a um ponto que daí ele começou a abrir o tapete para as pessoas, para outros vendedores, e a gente perdeu a exclusividade e não conseguiu competir. Então, ele acabou com o próprio produto dele. Então, o fornecedor, ele tem que entender essa dinâmica. E aí vamos voltar para a China falando, eu acho que o chinês ele é muito rápido em entender as coisas, entender a dinâmica. Se é para ganhar dinheiro, eles vão eles vão inteligentemente, assim como do idioma que a gente falou, se organizar. Então, se tiver que falar outro idioma, não tem problema. Se tiver que se organizar para vender outras pessoas venderem o meu produto, o negócio é crescer e ganhar dinheiro, entendeu? Posso fazer um ponto que é bem importante, a gente tá falando disso de fornecedor, tal. Outra questão que também a gente precisa entender, que o mercado brasileiro tem umas áreas muito fortes, tá, muito forte. Quando você falar do setor de, roupas, esse setor de sapatos, isso aí, gente, o mercado brasileiro tem umas áreas que é muito boa de você também trabalhar. A mesma forma que a China consegue fabricar tudo, mas no mercado brasileiro a gente estava conversando esses dias, a gente encontrou uns amigos aqui em São Paulo, o setor de vestuário no Brasil é extraordinário, assim, é uma coisa absurda a qualidade. Então, um dos propósitos de vir para o Brasil é exatamente agora a gente está com o plano de criar uma marca nossa bem forte. Eu estou estudando vários mercados, só que eu vou estudar uma marca também com o mercado brasileiro de fabricação nacional, que aí eu tenho que entender quais são os melhores, que o Brasil é muito bom e muito forte. Gente, o que eu vejo muitas lojas na internet de malharia, gente que lança loja de marca de roupa, é um mercado muito forte, entendeu? Então a gente tem que apreciar o que que há de forte também no mercado brasileiro. Se você quiser investir como fornecedor, já sabe que algumas coisas é mais rápido investir na China e é mais competitivo. Não tem como, é inevitável isso, é fato. Mas o mercado brasileiro tem coisas que podem ser incríveis e sensacionais. E eu já estou começando a observar 2 mercados aqui no mercado brasileiro que é extraordinário, que as pessoas também precisam inexplorado. Eu já vi, tipo assim, coisas que são muito boas no Brasil e são apreciadas fora do Brasil. Café, chás, entendeu? Já imaginou esse mercado é um mercado que, tipo assim, eu acho pouco explorado. As pessoas estão acostumadas a beber café, eu vi isso muito recentemente, né, a gente cresce acostumado, café extra forte, café aquilo. Gente, o leque de cafés que você pode trabalhar, existem fornecedores incríveis, tanto em São Paulo, Minas Gerais, que você pode criar sua própria marca, é sair fora da curva, é entender o que há de bom no mercado, porque isso é um e-commerce, imagina. A gente fez um evento lá em Minas, na Hotmart, e teve um palestrante que era produtor de café. Era das Três Corações, só que ele Uhum. era o neto, daí o neto abriu outra empresa, que é o café que a gente tomou aqui. Aham. Ele é maravilhoso. E ele levanta muito essa bandeira de: "Cara, espera aí, a gente até hoje todo mundo exportou muito café, Isso. mas por que que o brasileiro também não tá?" E sapatos? Tá surgindo, né, tá surgindo alguns cafés gourmets, tudo. Mas aí, Bruno, eu acho que o fornecedor tem que mudar um pouco o mindset. O fornecedor brasileiro ainda vive em 1990, eu acho, sabe. Querendo trabalhar, Dá um corte isso. vender, querendo vender sei lá quantas mil unidades por por de uma vez. Pô, um empreendedor que está começando não pode começar comprar 1000 não é sacos, né, 1000 como é? Agora perdi. SKU. Isso, 1000 SKU de cafés de uma vez. Ele tem que testar e tal, senão continua só na mão das grandes empresas. Então, isso a gente percebe, sabe. E aí que é a diferença com o chinês. Quando a gente trabalha com e-commerce sem estoque. Quando o dropshipping começou, lá há anos atrás, que a Amazon foi basicamente a Amazon: "Opa, eu tenho aqui o tráfego, eu vou colocar empresas, aproveitar esse tráfego e colocar empresa". O chinês se deu por conta disso. O que que o fornecedor pensou? Eu posso ter um exército de vendedores para o meu produto. Então, muito rápido Isso é ele o se adaptou. E aí, o fornecedor brasileiro ainda tá: "Ai, mas vou ter que vender no 1 a 1". Ai, só que se tu tiver 2.000 lojas vendendo, quanto fornecedor que talvez esteja nos assistindo tá com estoque encalhado, tipo, não sabe o que fazer, teve devolução de uma grande marca, sei lá, coloca na tua ferramenta de drop nacional e escoa tudo isso. Só que eu acho que esse mindset ainda tá bem devagar. Não, eu acredito que a partir do momento que eles entenderem que criando um pequeno empresário
aí pode nascer uma grande empresa, porque você imagina, uma pessoa que quer criar uma empresa, tem um R$ 2.000. O que eu posso fazer com R$ 2.000? Posso ter um gostinho desse café só para fazer um teste de mercado? É você trabalhar nos sonhos dos outros. Já pensou uma empresa que tem uma missão de crescer empreendedores, criando sonhos, de pequenos sonhos podem ser grandes empresas, né? E eu acredito muito que esse mercado do Brasil tem produtos, assim, extraordinário. É uma paixão minha que eu tenho com o mercado brasileiro quando eu falo de produto, porque você está falando sapato de couro, a maior vendedora de sapato de couro fabricado de Londres é fabricada. Eu comprei um sapato pra trazer pra minha irmã quando eu vi a fábrica lá no Rio Grande do Sul, entendeu? Fábricas A italiana gente tem que fábricas entender, não, desculpa, lojas. parar de pensar: "Ah, eu quero uma empresa grande para comprar de mim". Não, começa, o que que é essa empresa? O que que eu posso criar internamente da minha empresa para atender um pequeno empresário, uma pessoa que está começando no CPF? Para essa pessoa depois virar um grande empresário. E aí entra muito na missão de crescer em comunidade, assim, trabalhar essa é uma paixão que eu tenho, que eu acho que é muito legal, trabalhar, criar um pequeno empresário. O que que você pode fazer agora? O que que eu posso fazer para você começar agora? Entendeu? E essa visão gente, cafés, você tem noção, assim, porque meu pai é produtor de café, né, ele é produtor de café bem, assim, há muitos anos. E o café do meu pai eu já é assim, é de altíssima qualidade. Claro que existe diferente mercado, mas o café que não fica no Brasil, entendeu? Eu tô Ele puto que você veio aqui e não me trouxe um café. pois é, a próxima vez eu vou trazer. Caramba, E o meu assim, sonho é maior produtor que tu. e é triste quando você vê Deixa com água na boca, ué. é triste quando você vê ele vendendo café premium e comprando um café de baixa qualidade para tomar. E assim, mas eu tô falando de pessoas mais antigas, tá, gente? Então, assim, quando eu vejo a gente pode se especializar em tanta área para passar algo de qualidade para fora do Brasil, porque a Itália não produz café, mas ela é a melhor quando fala de torra de café, ele tem os melhores processos de torra de café. Você chega lá num supermercado em Londres, café brasileiro tem um destaque absurdo. Você entra numa loja de café, aqueles sacos arábicas, que quando eu era criança tinha que carregar nas costas. Eu lembro perfeitamente, até do cheiro daquele saco de café. Eu via lá e falo, gente, isso aqui é um troféu aqui dentro dessa loja. Que a pessoa bate o olho e já entende, porque eu acho que Qualidade, né. não é, eu acho que o governo, eu tenho que estudar isso que eu não sei, tá, mas os cafés sempre tinha essa mesma marca escrito Brasil embaixo, entendeu. E assim, eu tô falando de café é um exemplo, gente, mas já pensou? Tem tantas outras áreas interessantes. Eu acho que uma área pouco explorada, que a gente trabalha muito forte, o e-commerce não é só vou vender controle remoto. O e-commerce é um leque absurdo. E comidas é uma área pouco explorada, e o Brasil é um dos países que ele é acho que é um dos países que alimenta o mundo. Tem tantas possibilidades, vamos falar de reinventar, inventar. Chás brasileiros que são extraordinários, que são pouco explorados. Eu conheci vários casos de sucesso, pessoas começaram com chá. E daí voltando pra China, agora que o Wesley falou da comida, né, e-commerce, né, de tudo lá, assim, tu compra na farmácia, chega em 3 minutos. Eu me lembro que a gente estava uma das pessoas estava se sentindo mal e daí precisava de um remédio pra dor de cabeça e tal, e daí a guia falou: "Não, não, não, para aí, tipo, tu não precisa ir na farmácia, eu só tudo pelo WeChat, né, como se fosse o nosso WhatsApp". E esse é um ponto também, tá, qualquer oportunidade que o empreendedor possa ter de levar a facilidade para o WhatsApp, funciona muito. Então, era tudo pelo WeChat, tu já entrava, papai daí em 3 minutos estava lá no hotel o remédio para ela. Então, né, falando trazendo de novo para a China, isso tá tudo muito conectado com o aplicativo. Algumas pessoas falam que daí vão saber tudo sobre você, mas eu acho que já Nossa, sabe, gente. Ai, eu acho que já passou dessa fase, já sabe. perdemos Já essa perdemos a mão, já perdemos a mão. Então, assim, e aí aqui no nosso caso do Brasil, é o WhatsApp, né. Então, se você aí que tá nos assistindo e tá pensando de ideia, eu acredito que qualquer coisa nesse momento que tu consiga trazer para o WhatsApp, vai te trazer vantagem competitiva. A PP Max acabou de lançar um banco, o Max, que tu faz o Pix pelo WhatsApp, tu resolve as coisas pelo WhatsApp. Então isso é uma característica que também eu senti que coloca a China lá nos 2050, entendeu. Tudo tu resolve pelo chat. A gente tem que parar de olhar só Europa e Estados Unidos. Eu acho que esse é um ponto que a gente voltou de lá, também está falando de outros pontos de expressar. Esses modelos que a gente está vendo que facilita muito, a gente tem que começar a olhar, tipo,
a Ásia, de certa forma. De forma geral também, para criar por que não? Se eu vi que está funcionando lá, por que não trazer para cá? Igual a gente tá falando, o WhatsApp é a ferramenta que é muito usada aqui. Sem o WhatsApp a gente não venderia, eu já falo para vocês. A gente utiliza muito o WhatsApp para tudo na nossa empresa. Por que não melhorar isso? Facilitar mais, entendeu? Vamos agora voltar um pouquinho para a marca, porque eu acho que sempre que a gente compra vamos trabalhar com loja, é tudo commodity, mas eu gosto muito de trabalhar com marca. Aí eu quero entender um pouco de vocês. Qual a marca que fala assim: essa marca eu amo"? Qual a marca que vocês amam? Geral, assim, Qualquer nicho. de qualquer nicho? Ai, deixa eu pensar, Bruno, eu sou uma pessoa que, eu vou falar uma marca que eu gosto muito, mas é uma marca mais clássica, tá. Eu amo a Coach, que é uma marca de acessórios femininos, então é uma marca que eu sempre gostei. É difícil explicar, né, o que eu acho que tem um sentimento com a marca, né, então eu acho que é uma marca que as bolsas não mostra, fica ali no meio termo entre o alto luxo e não muito barato, sabe. É uma marca que combina comigo, que eu gosto do design e tudo, então se eu penso em uma das minhas marcas prediletas, é a Coach. Se eu pudesse ter 60 bolsas da Coach, eu teria. Eu vou falar uma marca brasileira, vocês vão se surpreender com essa marca, que eu sempre quando viajava para o Brasil comprava metade da minha mala, que é o Boticário. Vou vou te falar o porquê, tá. De novo, fato de não ser tão inexplorável. A a variedade de eu consigo agradar qualquer pessoa com presente da Boticário. Eu tô falando de gringo, tá, a maioria dos meus amigos não eram brasileiros. Qualquer pessoa, homem, mulher, qualquer pessoa, eu nunca erro. Porque ao chegar na loja, eu explicava o que eu queria, explicava qual a personalidade da pessoa, qual a idade da pessoa, o que que ela gosta. Por eu conhecer um pouco um amigo meu, eu uso o produto da Boticário. Por incrível que a pessoa fala: "Ah, eu tenho um perfume de vários e tal", mas todo lançamento da Boticário masculino novo, eu comprava de presente e nunca errava. Claro que eu conheço, assim, os produtos, mas assim, uma marca que brasileira que eu amo. E tem uma outra marca, gente, que é clássica, que eu vejo que é uma marca amada pelos gringos, eu amo, vou estar aqui agora me acostumar a usar, que é a Havaianas. Também, são outra marca brasileira. Ah, é, a Havaianas é Por muito quê? legal. Não tem uma vez que eu não vim para o Brasil que alguém não pediu uma Havaiana que não fosse brasileiro. Todo mundo pede. E é, eu não sei andar muito bem de chinelo, né, mas vou aprender. Mas assim, Havaiana pra mim eu tinha coleção, porque era como se fosse troféus para os gringos. Chega em casa: "Ai, uma Havaianas, me dá ela". Era muito comum. E às vezes, assim, eu como pessoa que saiu do Brasil há muitos anos, tem marca europeia, tem um monte que eu gosto, entendeu. Mas assim, de amar de quando você fez essa pergunta, primeiro que veio na cabeça foi Boticário. Naturalmente, assim, não sei porquê. Eu já pensei em todas tudo que eu proporcionei de felicidade para as pessoas dando um presente simples a Boticário, porque é acessível, se eu levar mais de um, e eu consigo não me quebrar para comprar vários, entendeu? O Bruno, ele falou da Havaianas e só até um ponto interessante, falando de marca, não sei se tu sabe, mas o posicionamento da Havaianas na Europa é completamente diferente do Brasil. A Havaianas na Europa custa 5, 6 vezes mais do que no Brasil. Por quê? Porque desde que ela foi para a Europa, ela se posicionou como um acessório de luxo. Então, foi em desfiles, foi com pessoas, né, que têm conexão com o mercado de luxo. Então eu acho a Havaianas um case super interessante, que aqui, normal, hoje em dia todo, né, passou, começou quando era pedreiro, né, era pedreiro, quando eu era criança não era legal usar Havaianas, era coisa de pobre, assim, tipo, literalmente. Então, melhorou, melhorou e na Europa se posiciona, não sei nos Estados Unidos, que daí eu não moro lá, não conheço, mas lá se posiciona como produto de luxo. Todo mundo tem, basicamente, tem um gringo que não usa. Agora precisa de uma personalidade. Eu quero contratar quem você contrataria? Eu falo assim: "Eu tenho muita vontade de contratar essa pessoa para fazer uma propaganda da minha loja". Para fazer uma propaganda na minha loja. Eu acredito que eu vou voltar um pouquinho lá pra live shopping. Eu acredito que o live shopping, eu procuraria uma pessoa que tem características, que sabe vender. Não, eu preciso de um nome, tipo, Ai, um nome, eu quero Bruno. trabalho tipo, você tem dinheiro infinito,
e eu quero essa pessoa que vai ser a cara da minha marca. Nossa, essa tu me pegou, Essa hein? tá. Deixa eu pensar, porque eu sou ruim de influência pra caramba, tá? Que eu uso mais o Instagram pra trabalho. Eu uso mais o Instagram para trabalho. Ai, meu Deus, e eu só sigo galera do eu não sei se eu te contar que até aquela CPI da Virgínia, eu não sabia se ela passasse do meu lado, eu não sabia quem era ela. Eu não sabia quem era ela. Hã, Eu tenho, se deixa eu não me pensar. engano, é a Gabriela Priori, se não me engano, que é do não, espera aí, A loira, a jornalista? jornalista. Eu tenho ela seria a primeira pessoa que veio, assim, se eu fosse contratar alguém, seria ela. Eu acho que esse é o nome dela mesmo. Gente, ó, sumiu um pouquinho o nome, tá. Mas se eu não me engano é esse o nome dela, né. O que que ela te traz de Cara, resultado? ela passa uma comunicação muito assertiva em tudo que ela fala, e a forma como ela elabora os textos e a comunicação é para qualquer pessoa entender. Ela consegue se comunicar com de tanto que ela escreveu um livro de política, que eu nunca gostei muito de política, eu achei que era uma coisa que por não morar no Brasil, não precisava me se envolver. Mas entender política de forma muito fácil, eu aprendi a gostar lendo ela. Não me envolvo muito em política, porém eu entendo como analisar situações que eu não preciso pôr minha ideia ou não, mas assim, a forma de comunicar. E uma pessoa que sabe se comunicar e tem uma opinião e não tem medo de dar ela, porém respeitando vários fatores, como se você sabe, a gente é diplomata civil humanitário, então tem um ponto que é muito importante, é você entender essa dinâmica de você respeitar o meio que você está, a religião de uma variada. Então, assim, para mim, o que eu gosto dela é a forma de comunicar. A paixão de comunicar é a forma como que ela se comunica. Eu acho que uma pessoa que tem uma autoridade de comunicar com aquela clareza, vende qualquer coisa. Tudo bem que eu não sei se ela é vendedora, mas se eu tivesse uma empresa forte, ela seria a cara da minha empresa. Uma marca precisa, né, Bruno, nesse momento. E se a pessoa não pode contratar, ela tem que entrar no founder mode. Se tu quer ter marca, hoje em dia a gente está com uma aluna que está numa consultoria que a gente está fazendo, né, para uma aluna que ela está entrando no nicho de maternidade. Primeira infância, ela está abrindo a loja, e eu falei para ela: "Tu vai fazer o seguinte, tu tem que ser a cara da tua marca. Isso é a tua paixão, então tu vai unir a tua loja a uma comunidade". Na minha opinião, eu acho que com esse desenvolvimento dos marketplaces, se você quer ter uma marca, você vai ter que construir comunidade junto. Essa é a minha visão, tá? Se vai ser ou não, eu não sei. Mas é o que eu vejo por todas as viagens, por tudo que eu estudo, os meus relacionamentos. Então, comunidade, tu ter ali, as pessoas vão comprar de ti, não da Shopee, pela fidelização que tu tá criando dentro daquele grupo. Então eu falei pra ela: "Tu tem que entrar no founder mode". Tu tem que comprar os produtos, tem que mostrar os produtos, tem que aparecer. Então, se tu não puder contratar alguém, hoje uma marca precisa de um rosto, o empreendedor tem que entrar no founder mode. Essa é a minha opinião e eu não tenho a resposta para ti. Eu não sei, Bruno. Eu sou a mais desligada com celebridades, eu só sei a galera de empreendedorismo, aí eu tenho que pensar no empreendedor. Não, e outra coisa, se você vai contratar alguém pra sua marca, primeiro ela me vendeu algo que eu não gostava, eu já gostei, já sei, convenceu eu gostar de algo que eu não gostava. Primeira questão. Você tem que ter algo em comum com aquela pessoa. No sentido, tipo assim, eu tive muitos anos problema por morar fora, eu achava que eu não sabia me comunicar bem. Então assistir a ela, o primeiro ponto de paixão que criou, ai, eu queria um dia me comunicar como ela. Tipo, elaborar textos e contextos e história. Então esse foi o meu primeiro ponto de vista. Então, assim, com o tempo, claro que eu usei muitas referências dela para tentar melhorar minha comunicação, porque ler foi algo que eu comecei a fazer, eu lia, mas eu lia só desenvolvimento pessoal. Eu entendi que não, você tem que ter um vocabulário mais rico, você tem que ler outras coisas relacionadas. Então, hoje em dia, depois que eu vi essa mudança de mercado com influências, eu acredito que depois que a questão de ficou muito tempo, muitas empresas, Vabex, Financeiro, eles movimentaram o mercado de influência por uma direção. Hoje em dia, você tem que ter, eh, valores em comum, no meu ponto de vista, tá, gente? Tem que ter alguns valores em comum com a pessoa que você vai contratar, porque ela vai assumir a cara da tua empresa de certa forma, do seu produto. Então eu acho, no meu ponto de vista, é isso. Assim, o que vem na minha cabeça, pode ser que eu mude de ideia se eu
pensar de uma forma mais profunda, mas assim, e de acordo com ideias de produtos que eu tenho, eu acho que é um ponto de vista. E eu acredito que quando você vai pensar também, você não pode ficar focado só em uma pessoa. Quando você pensa em diversidade, você tem que ter referências em várias áreas. Então, eu vejo uma referência rápida de um produto que eu estou pensando. Mas se eu fosse pensar em outros produtos, entendeu, eu trabalhei uma diversidade de cada ponto, ó, eu vou lançar um produto igual hoje a gente estava mexendo no cabelo da Michelle, para pessoas com cabelo, cacheados. Você tem que ter referências, a gente entrou nesse ponto de discussão essa semana, né, quando a Michelle a gente for tirar fotos, você tem que estudar qual produto que eu vou lançar, que mercado eu quero atingir e quem daquele mercado tem os valores que eu gosto para mim colocar na mesa, entendeu? E eu acredito que, hoje em dia você não pode se restringir, você dá a oportunidade daquela diversidade que você vai trabalhar para aquelas pessoas que são chaves e referências. Se você não pode como se fosse dinheiro ilimitado. Eu poderia contratar um papa, digamos assim. Mas, assim, de forma rápida eu penso quando veio um produto na minha cabeça, veio essa referência. Mas depois quando eu fui pensando em outras referências, eu falei assim: "Ah, mas tem esse produto, tem o produto a loja de" acho que ela só talvez uma loja de roupa, marca, de novo, voltamos pra marca. Nosso foco está muito relacionado também, hoje em dia, em criar uma marca própria. E é um estudo interessante, entendeu? No começo, eu não vou ter dinheiro infinito, mas quem são as pessoas que comunicam de acordo com a minha marca? Pra mim, eu não colocaria ninguém que não comunicasse de acordo com minha marca, entendeu? Acho que isso é muito importante. Para finalizar, livro. Que livro que vocês recomendam e uma passagenzinha ou algum ponto daquele livro? Eu vou falar do livro que, nossa, eu tenho um grupo de mulheres, Bruno, não sei se tu sabe, uma comunidade que é o É Com Elas, e lá dentro do É Com Elas, a gente tem um clube do livro. Então, todo mês tem um título que a gente juntas, nós lemos e toda terça-feira e quinta-feira, 6h30 a gente faz meia horinha e bate os capítulos do livro. E esse livro, a gente que é O Milagre da Manhã, que a gente trouxe esse mês, tem nos impactado tanto, 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 que eu recomendo qualquer pessoa que queira mudar um hábito, se trabalhar, crescer, é um livro que, assim, vai mudar a sua vida. Ele é curto, exige um trabalho de 30 dias, mas para mim, assim, nos últimos anos, está sendo, eu já terminei de ler, está sendo o livro mais impactante nesse meu momento. Engraçado que esse livro ele chegou para mim há 3 anos atrás e ficou guardado na minha prateleira. E agora parece que eu falei: "Cara, como que eu não li isso antes? Como que eu não" isso não apareceu na minha vida, mas às vezes a gente não tá preparado, né, então, essa leitura pra mim, assim, tá sendo muito especial e para as mulheres lá do grupo também. Eu vou trazer um livro que foi um livro que eu li muitos anos atrás, que foi um livro que teve um impacto muito grande, que eu acho que eu dei pra você depois, que é o Pai Rico, Pai Pobre, não foi isso? Não, não, não foi Então, pra mim. pra você. E Ele não traz nada, ele não traz café, não dá livro, tá Não, hã, é complicadíssimo. é, porque às vezes a gente se não me engano esse é o nome, tá gente, porque eu lembro disso é muito Pai Rico, disso. Pai Pobre, é Isso. isso mesmo. E assim, às vezes, no meu ponto de vista, né, entender a dinâmica do ambiente que você vive, a gente tá aqui num ambiente que tá todo mundo com um propósito diferente, né. É um livro que é fácil de ler, é pequeno, e toda pessoa poderia começar a ler, porque quem tem preguiça de ler, é rápido, já falo, tá. Ele tem um ponto inicial para quem quer empreender ou que quer entender, muito fácil, muito de linguagem muito rápida, entendeu. Então, para mim, é um livro para quem tá começando, eu falo com as pessoas começando. Acredito que quem é empreendedor, a maioria já leu, mas para quem tá começando, é o ponto de partida para começar a gostar de ler. Foi ele que me trouxe o ponto de: "Ah, agora eu gosto de ler". Entendeu? Tem vários outros livros como referência, mas eu acho que eu vou levar lá para o ponto inicial, Wesley lá no começo que não gostava muito de ler, eu só gostava de ler notícia. Ah, livro tem muito, né, livro, nossa, É um ponto de eu partida. escuto muito, né, mais escuto do que leio, mas tem muitos títulos que dá pra falar. Nossa. Nossa, tem. Gente, obrigado. Não jogamos nada quase, né, É, não, não, foi indo, foi indo, foi indo, foi foi indo mas gente, adorei o papo com vocês, é muito bom ver vocês pessoalmente, que a gente passou quanto pô, a gente se conhece há há muitos muitos anos. anos.
Desde que Dinossauros, né. Desde quando você trabalhava na plataforma lá de e-commerce famosa do Canadá, né, Bruno? né, desde a época do Shopify, pode falar, não tem problema. Que é verdinha. Desde é, A mas verdinha. Mas é desde que tu trabalhava na Shopify, né, a gente já se conhece e tudo isso, né, tu tá acompanhando, a gente acompanhou, a gente tá falando aqui de países, etcétera, a gente acompanhou tu vindo para o Brasil e como tu se desenvolveu como a empreender hoje é uma empresa super estabilizada e solidificada, tu estando no Brasil, agora tu tá acompanhando esse nosso caminho também e o Bruno, ele é um incentivador, ele fala pra mim há anos: "Venham para o Brasil". Venham para o Brasil, venham para o Brasil. Eu sei que é muito, pra galera que deve estar É, não. assistindo, é muito contraditório, a gente fez É um muito. caminho muito inverso, né, um caminho muito inverso. Mas é que, galera, é que assim, as chances aqui no Brasil, a fome do Brasil, a fome que tem, a possibilidade de tu crescer muito rápido lá fora, talvez Estados Unidos, daí eu não tenho tanto conhecimento, mas falando da minha perspectiva de onde eu moro, a gente tá num lugar que se a gente executar, não é fácil, não é desculpa, não é difícil se destacar aqui no Brasil. Não, e vocês têm que entender também um ponto de vista, há muitos anos eu trabalho no desenvolvimento pessoal meu próprio, né. Então a pessoa: "Ah, mas que é complicado. Ah, mas tem violência". Gente, qualquer lugar tem dificuldade. Qualquer lugar vai ter alguma coisa que você não vai gostar e tá tudo bem. O que a gente tem que entender é: eu tô preparado para o que vier, entendeu? Eu tô preparado. Eu entendi que é um país completamente diferente para mim, porque eu saí com 16 anos e faz 24 anos que eu moro fora. Então eu vou ter que reaprender. Eu só morei aqui até os 16 anos, morei em Rondônia e Espírito Santo. Eu entendo que é completamente novo, mas a mudança ela me deixa muito animada, muito animada. Eu vim pra dar certo, não vim pra dar errado, assim. E tanto faz Então também, se você não quiser vai embora, se você quiser volta, Exato. isso que é o gostoso do digital, você pode fazer o que você quiser da sua vida. não, e eu vim pra dar certo, eu sei que vai dar certo, Cara, entendeu? Isso é fato, porque a minha mente já tá preparada, não foi: "Ah, gente, não tomei decisão agora", foram 2 anos de preparação, entendeu? Então, assim, eu fui muito bem estruturado. Eu trabalhei a minha mente, eu trabalhei a todas as questões pessoais que eu tinha como limitações em termos de o medo disso, o medo daquilo outro. E, assim, rodei vários protocolos, a gente, né, que trabalha, rodou vários protocolos para entender, tudo isso, e hoje em dia estou preparado, de coração aberto. Momentos difíceis, não tenho nem dúvida que vou ter. Entendeu? Mas eu entendi que cada país tem sua dinâmica, e acho que aqui é muito importante, mas aqui, a fome era maior, de vencer, a fome de dar certo, a fome, e eu acredito que é um país com tem muito a explorar, Muita tem muito a explorar. oportunidade, né, Bru. Você falou da China, aqui é um mundo de possibilidades para explorar. E eu consigo ver essas mas possibilidades. isso é legal de você ir pra China pra eu tinha no Slack, não, era acho que era no WhatsApp, a gente tinha um canal de ideias pra roubar. Então sempre que eu viajava, eu trazia as ideias, morava na Europa, beleza, essas aqui são todas as ideias pra roubar, vai pra China, todas as ideias pra roubar. Isso é um exercício muito legal de você fazer, você começa a virar empreendedor e fala assim: "Pô, isso é legal, não existe, pô". Isso que é bacana. Uma coisa, só para terminar com um ponto importante, a China me fez querer começar a aprender mandarim. Eu já estou contratando uma professora privada para aprender mandarim, porque a barreira de comunicação, ela você perde alguns pontos. E eu não quero perder alguns pontos. Você vai olhar muito para a China como um exemplo de várias coisas positivas, é o lado mais positivo, e no meu pipeline está mandarim como a próxima língua. De 4 vai ser minha quinta língua. Sabe uma coisa que a gente fez? A gente contratou um russo pra falar, isso aí já tem uns 2 anos, falou assim: "Cara, a gente consome muita coisa em inglês". Eu falei: "Beleza, tá todo mundo consumindo da mesma fonte, então vamos contratar um russo e Sim. botar ele pra estudar, e trazer o que a Rússia tá fazendo de diferente". Calhou que era a mesma coisa dos Estados Unidos, então eu devia ter contratado um chinês, mas, tipo, é legal você sair um pouco da sua bolha, que é o que você Fato. falou exatamente, tipo, tá todo mundo consumindo da mesma fonte, vamos consumir de lugares diferentes. Isso é um aprendizado muito bom que vocês deram. É muito legal, é muito legal. Tem muita oportunidade e, ainda o digital tá só no começo agora com essa inteligência artificial, vai ter muita oportunidade, Tem entendeu. muita gente que ainda tem medo de comprar online, então o mercado ainda não tá 100% Hum, aberto. alguém falou pra mim, a gente estava conversando há algumas semanas atrás que ainda tem no mercado brasileiro, tem muita ainda comparado à China, por exemplo, que já tá tudo online, ainda tem muito a explorar, muito a explorar. Então, a galera que fala: "Ai, tá saturado. Ai, não sei o quê", é preguiçoso, né, que tá procurando desculpa pra não começar, porque que tá saturado é
ficar procurando emprego e não encontrar, isso satura mesmo, né. Então, eu acho que, pô, eu sou tem ali tu falou, né, o bom do digital, a gente tem uma frase na Labecom que é CEO da própria vida, e daí é com um euro, assim, né. Então acho que o digital traz isso. Mas lembrando que não é fácil, né, que eu não tô aqui vendendo também que você vai ficar rico do dia pra noite. Olha quanto tempo tu tem de estrada, quanto tempo eu tenho de estrada e o Wesley, não é do dia pra noite. E o digital que a gente fala, gente, não é o digital de treinamentos, curso, tá falando do digital, levar a sua empresa, você tem uma olha, eu vi uma menina vendendo de doces, assim, ela foi para uma outra cidade vender o morango do amor para ver o que ia acontecer, que os pais delas nunca tinham vendido. Ela vendeu acho que 150 doce em menos de meia hora. Então assim, qualquer empresa hoje em dia, eu não consigo listar algumas, né, vamos dizer assim, se eu pensar qualquer empresa, dá para você digitalizar de certa forma essa empresa. Porque para você sair da sua a sua cidade é uma limitação, o que que eu posso fazer para pegar a cidade seguinte próxima da minha? Com as entregas hoje, gente, de forma rápida, você tem imensa possibilidade. E o digital é levar, é mostrar mais. O tráfego físico era você passar, você colocava sua loja em shopping center no melhor ponto daquela loja. Hoje em dia, o melhor ponto tá no online. Quem fica no telefone? Eu vejo que os brasileiros são muito parecidos com os clientes, tá muito no telefone. Isso aí é uma característica muito comum, né. Mas assim, a esquina do shopping tá no digital. Ela tá no digital, e as pessoas buscam como referência, entendeu. Acho que isso é muito importante. O que você puder fazer mais próximo para dar aquela experiência de loja física dentro do digital, que é entre o live shopping, você vai conseguir ter mais resultados, entendeu? A minha de dar, assim, o meu ponto agora é tentar entender o que que eu posso fazer para dar um cheiro de café se eu criar uma loja de café na internet. O que que eu preciso fazer? Porque perfume eu já consegui descrever várias coisas, as pessoas já entendem muita coisa. Mas o que que eu posso fazer? Estou dando um exemplo, tá? Não tô falando lançar uma loja de café, mas é só um contexto, entendeu? O que que eu posso fazer, entendeu? Gostei muito de vocês. Como é que eu encontro vocês? Qual é o Instagram de vocês? Meu Instagram é o meu nome, Michele, Jakobs. Por sinal, eu gosto de fazer um desafio. Se você viu esse podcast, me manda lá no meu Instagram um alô que eu vou responder pessoalmente. Então, pode mandar lá que eu vou dar um oi pra você. Sempre que eu participo de algum podcast, eu faço esse desafio. Da última vez eu me ralei, né, porque foi muita mensagem, mas eu respondo. Agora você me encontra no Brasil, tô brincando. Ah, Você me encontra no Instagram, Wesley Vanza. Igual a Michelle falou, também pode mandar um oi lá, que a gente vai responder vocês. Ah, hoje em dia, né, vocês vão me encontrar em vários eventos no Brasil. Vou vir aqui no Bruno, com certeza, com mais frequência. Vou estar mais próximo desse mercado. Mas vamos começar pelo Instagram, Wesley Vanza, para ficar mais fácil, para o pessoal lembrar. amiguinhos, espero que vocês tenham gostado. Na descrição desse vídeo vai ter um link com as redes sociais, YouTube, Instagram. E sigam eles, que eles são muito foda. É muito difícil você ter a consistência desse pessoal. Você sabe que são realmente pessoas muito boas querendo ajudar você a empreender. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.